Agora chegando para o nosso ao vivo de hoje. Boa noite! E aí? Vamos lá, né? E aí, tá animada e curiosa para saber como que você vai conquistar sua independência financeira trabalhando como design de sobrancelhas? Então bora lá! Vamos para o nosso ao vivo de hoje. Se você está assistindo no gravado, porque essa live vai ficar disponível no YouTube, Natália Amaral Sobrancelhas, e no Instagram, nataliamaral.sobrancelhas. O que você vai fazer? No YouTube, você trava a sua rotação de tela, pega o vídeo e arrasta um pouquinho para baixo, que a tela vai ficar maior e vai melhorar a sua experiência para assistir o vídeo. Combinado, então? Para você que é nova por aqui, eu sou a Natália, design de sobrancelhas há 14 anos, e aqui é o nosso espaço, né, onde eu escolhi para compartilhar com você tudo que eu aprendi nesses anos de profissão sobre pessoas, processos e atendimentos. E uma das coisas que eu vi e vivi foi a design de sobrancelhas se tornar independente financeiramente, sem precisar fazer trocentos serviços diferentes, porque quando a design de sobrancelhas, ela de fato, ela não monetiza a profissão, ela fica só assim, não, eu vou fazer o design de sobrancelhas só um bico, eu vou fazer um a mais, então é uma cabeleireira que tira o pelo da cliente, é uma depiladora que, né, tira os pelinhos ali. De fato, quando a pessoa que faz sobrancelhas, eu não vou nem usar o termo design ainda, quando ela faz sobrancelha, que ela não consegue se tornar independente como design de sobrancelhas, é porque de fato ela olha a profissão com um olhar diferente. Tipo, ela tem como se fosse um plano B. É um bico, é um a mais, só que aqui eu tô para provar para você que está me assistindo, você pode se tornar independente financeiramente trabalhando só com design de sobrancelhas. Tá bom? Então, para isso, bora começar. Primeiro, eu quero que você entenda o seguinte: design de sobrancelhas é uma profissão de baixo investimento, muita lucratividade, mas que requer dedicação como qualquer outra área a qual você se propor a atuar. Independente qual seja, você só vai se destacar, você só vai viver do seu trabalho quando você de fato se dedicar. E o design de sobrancelhas não é diferente, não é à toa que tem curso só para design de sobrancelhas. Se não fosse uma profissão que de fato levasse à independência financeira, então ele seria só como se fosse assim, é uma especialização, vamos assim dizer, sabe? Um a mais, um complemento. Não, o design de sobrancelhas em si é a profissão que de fato você pode sim se tornar essa pessoa independente, tá bom? Primeiro, eu quero te trazer uma visão de faturamento, que a maioria da nossa população, ela vive com o salário mínimo. E aí, se você quiser pegar também no Google, fazer uma pesquisa, fica à vontade, mas aqui eu já adiantei o serviço e olha lá. Atualmente, quanto ganha uma pessoa que recebe um salário mínimo em 2026? Qual é o valor desse salário mínimo em 2026? Bruto, o valor bruto é R$ 1.621. Aí tem o desconto do INSS, né, que é R$ 121,58. E aí, dependendo da empresa, que aí vem cesta básica, vem isso, vem aquilo outro. Então, eu fechei aqui a conta em R$ 1.499 e vamos arredondar para R$ 1.500. Para ficar melhor o nosso entendimento, certo? Então, você deve imaginar o seguinte: se a maioria da população ela consegue viver com R$ 1.500, então, se a profissão que você exerce, você consegue alcançar esse valor, então você já está na frente. Sabe por quê? Porque na maioria dos casos, essas pessoas que trabalham ganhando um salário mínimo, né, chamado CLT, que é a carteira assinada,
Elas precisam pegar condução, ou então usar a própria moto, o próprio carro, tem que dispor ali de um valor para ir. Às vezes tem que acordar muito cedo, dormir super tarde, entende? Para receber este valor, R$ 1.500 líquido. Bruto é 1.600 e vamos lá arredondar no líquido 1.500. Mas a gente precisa fazer uma conta como design de sobrancelhas, porque às vezes você que ainda não está atuando como design de sobrancelhas, ou então que você ainda não pegou assim, sabe, no tranco para de fato se dedicar e fazer acontecer o design de sobrancelha, possa ser que na sua cabeça você acha o seguinte: eu não consigo me tornar independente com o design de sobrancelhas. Ué, mas tem pessoas que faturam R$ 1.500 para o mês inteiro. E aí? Isso trabalhando horário corrido o dia inteiro fora de casa. Salve algumas pessoas que têm a modalidade home office, tá? Mas nesse valor aqui, pelo menos o quanto eu pesquisei, são pessoas que de fato elas se deslocam até a empresa. Então bora lá, vamos fazer uma continha, vamos partir dessa primícia de R$ 1.500. Para que você fature R$ 1.500 com design de sobrancelhas, se você cobrar, isso você trabalhando de segunda a sábado. E aí aqui vem o X da questão, de segunda a sábado, se você quiser. Como que eu gosto de trabalhar? Eu gosto de trabalhar com metas. Então, eu quero faturar X, porque eu tenho um plano com esse valor e eu preciso me manter, o estúdio ele tem que se manter, o investimento ele tem que se manter, então eu preciso atender X clientes para que no final do mês eu tenha esse valor qual eu quero receber. Calma lá que eu vou te dar algumas estratégias para que você trace esse caminho até de fato, se você trabalha numa empresa, você quer sair, você quer se tornar independente. Eu quero me tornar independente financeiramente, não quero depender de patrão, não quero depender de currículo, eu quero viver das sobrancelhas. Aguenta aí que a gente vai chegar lá. Mas vamos primeiro visualizar o que você tem ao seu dispor. E você pode alcançar isso aqui e muito mais. Então bora lá, R$ 1.500. Só para começar, tipo assim, lá no meu trabalho eu já ganho R$ 1.500. Então qual que é a sua meta? É você bater esse faturamento atendendo na sua casa para você sair. E aí depois você escalar. Você não vai ficar só em R$ 1.500. R$ 1.500 é só o ponto de partida. Certo? Então bora lá. Se tu cobrar R$ 20, o valor mínimo, R$ 20 no design, tu precisa de 3 clientes por dia. 3 clientes por dia. Segunda a sexta. Se tu cobrar 25, de 2 a 3. Se tu cobra 35, tu só precisa de 2 clientes por dia. 2. Então, se você faz um design em meia hora, se você trabalha 1 hora por dia, de segunda a sábado, no final do mês, você já fatura um salário mínimo. E aí? Lembra da lista de materiais que eu passei? Que não é nem R$ 100? Tranquilamente você atende as suas 2 clientes por dia e você fatura isso aqui, R$ 1.500 para começar. Se você chega a cobrar o design R$ 40, você precisa de 1 a 2 clientes. Atualmente eu cobro esse valor, R$ 40 o meu design. E você pode cobrar também 50, que também é nessa faixa de 1 a 2 clientes por dia, você faturar no final do mês R$ 1.500. Aí tu me diz, você trabalha meia hora, 1 hora por dia, e você já vai faturar igual ou mais do que a maioria da população do nosso país. Sabe por quê? Porque isso aqui que eu tô colocando na ponta do lápis é só design. Design. É a retirada dos fios com a harmonização, com o desenho. Fora rena, fora tintura, fora o buço que você oferta também, fora isso. Aí se você trabalha com reconstrução, que o ticket é mais alto,
Eu oferto a minha reconstrução, a sessão, por R$90. Só uma sessão, R$90. O meu design é 40, entende? A minha rena é 50 e a tintura 60. Mas nessas contas aqui que eu tô mostrando para você, você pode anotar e fazer suas contas na calculadora. É só design de sobrancelhas. E aí, como que a gente vai fazer pra gente chegar a essa meta aqui? Se você tá me vendo aqui agora e você é aquela pessoa que ainda não é independente financeiramente e você quer de fato viver de sobrancelhas, a primeira coisa que você tem que investir é no seu conhecimento. Não tem como você chegar a um faturamento você fazendo qualquer sobrancelha, tipo assim, de qualquer jeito. Você entregar mais no mesmo. Aqui você sempre vai me ouvir falar para você os bastidores, a realidade. Certo? Porque uma coisa são os vídeos que a gente vê no Instagram, que é tudo muito lindo, que é tudo maravilhoso, é tudo muito perfeito. E a sobrancelha é, ai, Jesus amado, e o estúdio é isso, aquilo, outro, e tem cantinho do café, e tem árvore cerejeira, e tem não sei o que, não sei o que, não sei o que. Enfim, não. Aqui eu quero que você entenda e aprenda o que vai pagar o boleto, minha filha. O que vai pagar o seu boleto no final do mês, tá? Pouco estou preocupada o que você... Ai, não, porque eu tenho que entregar um café, porque eu tenho que dar Coca-Cola, porque eu tenho que dar um doce. Não, mulher de Deus. A cliente, quando ela nos procura, ela quer um trabalho de qualidade, um resultado excelente. É a primeira coisa que ela quer. E claro, aliado a isso, um bom atendimento. Mas para que isso aconteça, para que rode isso, que fique bem redondinho, você também vai precisar do fator divulgação. Então, voltando aqui, que eu estava falando para você quer ser independente financeiramente com design de sobrancelhas? Eu estou falando só de design. Ah, mas eu faço rena, mas eu faço isso. Meu amor, você vai ganhar muito mais com isso aí. Mas aqui eu estou abrindo seus olhos que se você quiser viver só de design, você vive. Você não tem noção o tanto de sobrancelha que eu pego falhada, errada, fina, reta, curta, torta. E não é porque são naturalmente assim. Não, é porque as pessoas que não são capacitadas para as áreas, elas pegam essas clientes e fazem isso. Então, as clientes, elas estão em busca de pessoas que, de fato, sejam profissionais do design de sobrancelhas. Quando você pensa em alguém que é profissional, você não pensa em uma pessoa assim, que chega lá só com algodão, uma escovinha e tira para lá e tira para cá. Quando você pensa em uma design de sobrancelhas profissional, o que é que você pensa? Eu vou chegar lá... Porque as nossas clientes, elas sabem mais do que a gente, se brincar. Então, elas veem no Instagram um mapeamento. Elas não sabem fazer o mapeamento, mas elas veem o que é o mapeamento. Elas sabem que uma profissional, ela manuseia a sobrancelha de uma forma diferente e por aí vai. Então, eu tenho que abrir os seus olhos quanto a isso. Se você quiser, de fato, viver de sobrancelhas, você tem que treinar, estudar e se dedicar com relação à técnica. É o primeiro passo. Nisso você não pode economizar. E quando eu falo não economizar, não estou falando de você ficar pagando trocentos cursos caros, não. Não é isso. Eu estou falando em não economizar na questão seguinte. Por exemplo, você está aqui comigo, mais de 9 horas da noite, você não está economizando. Você é uma pessoa que não está economizando. Você está certo. Você está buscando novos conhecimentos. Quem está economizando não está nem para nada. Não estuda o curso que pagou, não quer saber sobre o material, não quer aprender mais novas técnicas, não quer se atualizar, não quer acompanhar o que está acontecendo no mercado, porque nem tudo a gente vai conseguir acompanhar e nem tudo nós vamos querer executar. Por exemplo, eu não sei se você conhece a moda da sobrancelha coreana, certo? Que é aquela sobrancelha que ela fica curta e ela fica assim, ó.
Então, se eu fosse fazer uma sobrancelha nesse estilo, em mim, como que ia ficar, ó? Eu ia arrancar isso aqui até aqui, ó. Ia tirar mais desses pelinhos para ela ficar de fato reta. Pasmem você, já peguei clientes que queriam que eu fizesse isso. Nem amarrada que eu faço um troço desse. Nem amarrada. E aí, mas eu preciso estar por dentro do que está acontecendo. Entende? Então, por isso que você não pode se economizar com relação a isso. Nath, eu tô com dificuldade na minha coordenação, porque não sei mais o que eu faço. Eu sei aonde é os pontos, eu sei como marcar, eu sei que a linha tem que ficar daqui para cá e daqui para cá, mas sai tudo torto, sai tudo tremido. Então, você não pode economizar no treino de coordenação. Todo momento que você tiver horário livre, você vai lá e vai treinar. Nath, eu não consigo abordar minha cliente, eu não consigo gravar vídeo. Você vai fazer trocentos vídeos até você criar coragem de postar esse vídeo. Entende? Então, tudo começa com a técnica. Depois da técnica, o que você vai investir? Na forma como você atende a sua cliente. Então, quando você for abordar a sua cliente, ou então quando tiver o primeiro contato, ela for falar com você na sua rede social, no seu WhatsApp, pessoalmente, você vai imaginar o seguinte: qualquer criatura que passar na minha frente pode ser uma cliente. Até um caramelo que passar no meio da rua, se ele falar comigo, eu vou tratar como se fosse minha cliente. É assim que funciona. O mercado é assim, oferta e demanda. E quem cria a demanda somos nós. Por incrível que pareça, parece que não, mas é. Quanto mais eu vivencio no mercado, mais eu entendo isso. Às vezes a sua cliente, ou então a pessoa que nem é sua cliente, ela não sabe que a sobrancelha dela está toda falhada. Vocês não têm noção. Eu queria que você tivesse a oportunidade de estar no atendimento comigo. Eu lembro que eu peguei uma cliente que hoje ela já está comigo a cada 15 dias, ela faz o design dela. Ela já sai, já me manda a data, é assim, semana sim, semana não. É uma terça sim, uma terça não, ela vem fazer o design. E aí a gente conversando, e ela falou assim: Nath, eu não fazia ideia de como que era a minha sobrancelha. Agora, depois que tu me explicou, depois que tu fez e tal, é que eu entendo como que é. O que foi que eu fiz? Eu gerei demanda. Quando eu vi aquela sobrancelha, eu falei tudo o que estava acontecendo lá naquela sobrancelha. Olha, a sua sobrancelha, ela tá ficando fina, ela tá ficando reta, ela tá ficando assim, ficando assado. E aí, como foi que eu descobri isso na sobrancelha dela? Gente, mapeamento. Você faz as linhas do mapeamento. Tá faltando alguma coisa ali? Pode ir em cima que foi alguém que tirou errado. Ou foi a cliente, ou foi uma pessoa que atendeu a sua cliente. E aí você pega o espelho e você vai explicar tudo para ela. Então eu investi na minha técnica, eu investi no meu atendimento, gerei demanda e depois eu divulguei. Esses dias foi na segunda-feira, se não me engano, eu fui fazer um vídeo de uma cliente que ela já tá comigo há 1000 anos, desde que Jesus andou na Terra. Eu não sei se você viu, na hora que eu comecei a gravar, ela deu risada. E aí eu lembrei, eu falei assim, ela falou assim, eu não esperava, eu pensei que você ia fazer só o vídeo assim, porque eu queria relembrar lá atrás o que eu fazia. E o que era que eu fazia lá atrás? Eu pegava o meu celular, e por isso que muitas de vocês chegaram até mim. Por quê? Eu comecei a explicar o que eu explicava para cliente. Eu falava assim, eu posso fazer um vídeo explicando a mesma coisa que eu te falei para as pessoas da minha rede social? Pode, claro. E aí eu fazia o vídeo, eu falei assim, olha, tá vendo essa sobrancelha? Tá vendo por que ela tá assim, ó, com esse buraquinho aqui? É porque tentou subir demais. Então você que quer ficar com aquela sobrancelha super arqueada, muito cuidado, porque vai acontecer isso aqui. Então o que a gente vai fazer? Tá vendo esses pelinhos que estão nascendo? Então eu vou deixar para que essa sobrancelha venha fechar essa falhinha. E se caso não fechar naturalmente, a gente parte para a reconstrução. Mas muito cuidado, hein, para você que quer aquele arqueado assim, assim, assado. E aí eu falava que eu fazia o mapeamento, e o mapeamento era isso, o mapeamento era aquilo. Eu estava gerando demanda.
E aí começou a vir uma, começou a vir duas, começou a vir três. Eu comecei cobrando o design de sobrancelhas R$ 8. Gente, faz tempo. Aí depois eu fui para 16 e aí fui subindo. Subindo. Achei que eu subi até pouco, pelo tempo. E foi assim que eu me tornei independente financeiramente. Eu não faço outra coisa. Quando eu falo assim, eu vivo de sobrancelhas, se eu atender 10 clientes por dia, eu não atendo 10 clientes por dia, porque minha agenda não dá. Não é pra mim. Por exemplo, se eu fizer uma reconstrução, é 1 hora de reconstrução. Aí imagina se eu atender 10 pessoas. Que horas que eu vou comer? Que horas que eu vou beber? Enfim, e por aí vai. E aí, o que é que acontece? O meu carro-chefe é o design de sobrancelhas. É o número 1. E quando ela chega aqui, e aí eu começo a ofertar os meus serviços de acordo com a necessidade. Eu não fico empurrando procedimentos, não. Se eu vejo que é uma sobrancelha de reconstrução, eu indico reconstrução. Se é uma sobrancelha que vai ficar bacana com rena, eu indico rena ou tintura e por aí vai. E aí o meu faturamento aumenta, entende? Mas mesmo que eu atendesse só design de sobrancelhas, daria tranquilamente para se manter. Só design de sobrancelhas. Então, muitas das vezes eu vejo as profissionais se apegando muito assim, mas essa cor de rena não fica legal, porque eu quero muito trabalhar com rena, porque rena dá dinheiro, porque todo mundo quer rena, porque todo mundo quer isso, aquilo outro. Todo mundo quer um bom design. A rena é um procedimento secundário, certo? Então, invista na sua técnica. Segundo, no seu atendimento, porque através do seu atendimento você gera demanda. Então, lá nesse novo estúdio, eu acho interessante, por isso que eu gosto de compartilhar com vocês, porque eu vivo o que vocês vivem aí, do outro lado. E aí eu gosto de compartilhar essa vivência, por isso que eu digo para você, não perca as lives. Se você não pode assistir no ao vivo, assiste no gravado. E aí uma das clientes falou assim, foi a Dai que me indicou para você. Tem uma cliente lá no outro bairro que ela indicou acho que umas 5 pessoas já, só de cabeça que eu lembro. E aí ela falou assim, foi a Dai que me indicou. Ela falou que você é maravilhosa, que você é muito simpática, que você é muito isso, muito aquilo, muito não sei o que. Me botou lá em cima. Quer dizer, que ela não viu apenas a minha técnica, ela viu também o atendimento. Porque é muito bom ser bem tratada. Sabe quando você vai lá no médico e você fala assim, poxa, eu tô sentindo uma dor em tal lugar. Aí ele fala assim, mas você já investigou isso, né? Você fez exercício tal, será que você não se machucou? É a primeira vez que você sente? Como é essa dor? Entende? Tem casos na sua família que tem essa patologia e tal, e vai investigando. E já tem outros médicos que você fala assim, eu tô sentindo uma dor aqui. Aí ele vai e prescreve um remédio. Sabe Deus o que tem naquele remédio. Não pede um exame, não te pergunta nada, e ali você paga e vai-se embora. Qual que você voltaria? Aquele qual você teve a melhor experiência, aquele que quis te escutar, que te explicou, que investigou. Às vezes você nem sai com a receita de lá, sai com a bateria de exame para fazer, mas você se sente mais segura. Nós também somos assim. Tem design de sobrancelhas que tem preguiça de explicar o que está fazendo na sobrancelha da cliente. Esses dias eu estava explicando para a cliente o ciclo do pelo. E aí você me pergunta, Nath, mas ela não é design, não tem para que explicar. Não, mas ali eu elevo a minha autoridade perante a ela. Porque quando eu falo do ciclo do fio, ela, na cabeça dela eu já ativo o gatilho. Ela é autoridade, ela entende do que ela está falando. Então, para ela me indicar, é muito mais fácil. E eu não faço favor nenhum, diga-se de passagem. Por isso que eu digo, invista na sua técnica, no seu conhecimento e no seu atendimento. E por fim, o tripé, que é para de fato você sair do seu emprego e viver só de sobrancelhas, só com design de sobrancelhas. Depois que dominou o mapeamento, dominou a técnica e você já é mais desenvolta para atender,
E quando eu falo desenvolta, não é assim, você tá, ai amor, ai não sei o que, bota aqui, bota no braço, bota não sei o que. Não, é você ter empatia pela sua cliente. É você de fato entregar o seu melhor. Ai, senta aqui, tudo bem, e aí, como que tá? Me conta a história dessa sobrancelha, você já fez o design, e aí, o que foi que aconteceu? Ficou falhada, ficou grossa, enfim, você já fez rena alguma vez, ficou escura? Me conta como que é. Vai quebrando o gelo, vai entendendo. Seja empática com a sua cliente. Você não precisa amar a sua cliente, mas você precisa sim ter empatia, ser ética, profissional. Isso tudo vai refletir no faturamento do final do mês. Tudo é trabalho. Tudo é trabalho. Tudo que você faz com relação à sua cliente é trabalho. Tudo. Você atender um WhatsApp, você tirar uma dúvida. Ah, mas ela não agendou. Não agendou hoje. Não agendou agora. Mas uma dúvida que você tira hoje, aí ela tira outra dúvida, amanhã depois, quando ela pensar em alguém para fazer a sobrancelha, você vai ser a primeira opção. Quando ela estiver lá em não sei aonde, não sei lá lugar, ela vai pensar em você. Um tempo desse, uma cliente, ela viajou para o Maranhão, ela tá morando no Maranhão e ela me mandou uma mensagem. Quando você vier por aqui, vamos marcar nossa sobrancelha? Quer dizer que ela lá no Maranhão. A experiência que ela teve comigo foi tão bacana, graças a Deus, que ela se sentiu à vontade de me mandar uma mensagem. Eu achei tão fofo aquilo, e eu compartilhei com as amigas dela. Ai, ela é muito querida e tal, não acredito que ela mandou mensagem. E ali a gente ficou conversando. Entende? Gerar experiências. Gere experiências, porque você vai ver isso refletido aqui, ó. Você não vai ser mercenária, mas o que a gente faz, a gente não faz por esporte. É um trabalho, certo? E aí, voltando, a última parte do tripé, divulgação. Quer viver de sobrancelhas? Tá começando agora? Compra uma placa e bota na frente da sua casa. Uma placa pequena, não precisa ser grande não. Eu lembro que a minha primeira era 50 por 70. Você não tem noção quanto que era pequena. Pequena. Mas vocês também não têm noção tanto de gente que começou a me procurar. Pega a visão. Tô te dando o caminho das pedras. Então, se você hoje tá atendendo pouca cliente, ou é porque a sua técnica não é boa, ou é porque o seu atendimento é péssimo, você é antipática, você é chatinha, atende quando quer, atende por cara. Se você não for com a cara da pessoa, você não atende, ou então você não tem uma placa. É simplesmente isso. Mas você não vai ficar pegado só à placa. Mas assim, ó, das coisas que eu já fiz de divulgação, que me deu muito retorno, mas muito mesmo, foi a placa. Você não tem noção. A placa. O Google também é bom. É muito bom o Google. Mas quando a gente está no bairro, uma placa, você não tem noção quanta diferença faz. E aí a pessoa está passando na frente da sua casa, vê aquela placa. Aí às vezes é o marido. Já aconteceu disso, o marido olhar lá e dar o telefone para a esposa ou para a namorada, enfim. Aí a pessoa está lá, entrega o seu telefone. O que eu aconselho ter na sua placa? O seu nome, com alguma coisa que remeta às sobrancelhas. Então a minha é assim, ó, Natália Amaral Sobrancelhas. Tem a logo lá, Natália Amaral Sobrancelhas. Aí tem o meu telefone e tem um @ do Instagram. Só isso. É o suficiente. Mensagem por aplicativo e o Instagram para ela ver o seu trabalho. E aí, aliado à placa, se você tem uma excelente técnica e um bom atendimento, maravilha. Você acha que você não vai atender 2 clientes por dia? Jesus de misericórdia, vai atender muito mais. Agora sim, eu não estou falando aqui que é um milagre. Ah, vou botar a placa hoje, amanhã vai chover de cliente. Calma aí. Bora com calma. Constância. Se você trabalha a semana toda,
e você se propõe a trabalhar no final de semana, então todo final de semana você vai ter que atender. Se você está desempregada e você, ai Nath, eu não tenho que largar, vai ser a sobrancelha mesmo, pronto, acabou. Então o que você vai fazer? Você vai se propor a atender os X dias, porque quando essa pessoa te procurar, você tem que ter os dias que você vai atender e os horários. De tal hora a tal hora, horário corrido, né? Por exemplo, eu atendo de segunda a sábado, horário corrido, eu não tiro o horário do almoço. Então eu atendo muito meio-dia, 1h, 11h30, atendo muito esse horário. 5h30, 6h, entende? Mas é a minha agenda, E aí você tem que ter a sua. E se você aplicar tudo isso que eu tô te falando aqui, você, aliado à técnica, ao atendimento e à divulgação, eu não tenho dúvidas que daqui pro final do ano você já vai ter os seus R$1.500. E aí, se você trabalha, né, como funcionário, o seu sonho, o seu projeto é atender na sua casa, é não pegar mais condução, é não passar o dia fora, cansativo, sem poder esticar as pernas, sem poder se deitar, ou então conviver com a sua família, com os seus filhos, poder se dedicar até um hobby que você gosta, vai ver que você gosta de correr ou de fazer academia. Só que o seu horário é muito apertado, ou você dorme ou você vai para academia, porque o restante do dia é trabalhando. Quando chega cansada, aí às vezes tem que cuidar do filho, às vezes tem que fazer alguma coisa em casa, ou cuidar do cachorro, ficar com o cachorro, passear. Mas se você tem um trabalho que te dá flexibilidade, as coisas começam a mudar. E aí você não se torna apenas independente financeiramente, você se torna independente com relação a tudo, a horário, aos dias que você atende, não que vai virar bagunça, mas é bem mais flexível. Então, por exemplo, tem quinta-feira que acontece um imprevisto, simplesmente eu aviso, fulana, hoje eu não vou estar no estúdio. E quando uma cliente ela chega para mim, Nath, tu tá hoje no estúdio? Eu disse, não, hoje eu não estou em atendimento. Pá. Se eu trabalhasse como funcionário, já não ia rolar. Já não ia dar. Porque nem sempre eu deixo de atender porque eu tô doente ou porque alguém da minha família tá doente. Como acontece nas situações que a pessoa é funcionária. Ela só pode faltar nesses casos. Entende? Às vezes é uma coisa assim que é muito difícil da gente, né, adiar. Certo? Mas faça isso. E outra coisa, quando você juntar o dinheiro e fizer a sua placa, colocar a sua rede social, em nome de Jesus, deixa esse Instagram aberto. Porque a pessoa ela não vai pedir para te seguir, para olhar uma sobrancelha que você faz. Não vai. Se você quiser postar suas coisas pessoais, por exemplo, eu tenho um Instagram pessoal que é bloqueado, porque eu posto minhas coisas pessoais. E aqui é o meu Instagram aberto, que é o profissional. E aqui eu falo para profissionais e falo para cliente final. Quem quiser ver meu trabalho, o que eu faço, como eu atuo, vem para cá. Você nota que eu posto só coisa de trabalho aqui. Lá no meu Instagram pessoal não, é pessoal. Lá não tem nada de sobrancelhas, nada. Eu acho que se muito tiver, eu nem sei se eu tirei lá o meu perfil profissional. E aí você começa a fazer vídeo, você começa a fazer reels, você começa a postar o antes e depois. Então veio uma cliente hoje, posso fazer um antes e depois? Tira foto. Se você ainda não tem coragem de falar assim na hora, ainda dá uma travada, uma insegurança, o que é que você faz? Tira foto, faz um vídeo sem falar e depois, quando você estiver sozinha, você bota só o seu áudio explicando. Certo? E eu não tenho dúvidas que você com certeza vai conseguir faturar muito mais do que R$1.500. Então, se você cobra no seu design R$20, com 3 clientes por dia, só design. Se você faz rena, essa quantidade já cai. São menos de 3 clientes. Aqui é só o design. Isso se você cobra 20. Certo? Se você cobra 20. Se você cobra mais, esse número aqui de clientes cai. Certo? Mas tem que se dedicar, tem que trabalhar e tem que correr de atrás.
tá bom? E aí tem uma aula de mapeamento disponível para você, totalmente gratuita. É só você comentar a palavra marcação e aguarda que o nosso e-book de reconstrução, ó, de mapeamento tá por aí. E por falar em reconstrução, menina, você sabe que tem um e-book também de reconstrução? Maravilhoso, resultado assim, na primeira sessão você já consegue ter resultados excelentes. Tem lá tudo explicadinho, o link tá lá na bio, tem um e-book de reconstrução. O que é a reconstrução? Você vai estimular o crescimento dos fios naturais. Você não vai usar agulha, você não vai usar tintura, você não vai usar nada invasivo na pele da sua cliente. Você vai tratar esse fio e essa pele, vai indicar um home care para sua cliente passar todo dia e vai estimular o crescimento desse fio. Tipo assim, vai acelerar. Vai estimular ali a circulação no local e essa sobrancelha ela vai crescer muito mais rápido, o que vai proporcionar fechar as falhinhas e ali a sua cliente ela ficar com a sobrancelha bem preenchida, bem bonita, certo? Porque há situações assim que a gente aplica o mapeamento, certo? Mas às vezes aquela sobrancelha é tirada errada tanto tempo que ela precisa ser estimulada a crescer ali aquele fio. Tá bom? Se você tiver qualquer dúvida sobre o e-book de reconstrução, comenta reconstrução, que aí eu vou te chamar lá no direct e vou te passar informações. E se você quiser acesso à aula de mapeamento com o modelo real, comenta marcação. E por essa semana, o nosso e-book em nome de Jesus. Ontem eu fiquei assim, eu já produzi, o e-book ele já tá pronto. Tipo assim, eu já fiz ele completo. O que tá faltando? Só a gente terminar lá as artes, colocar lá as imagens, as fotos. Gente do céu, misericórdia! Eu esqueci completamente de deixar o link dos materiais da live de materiais. Jesus, cadê eu nessa vida de meu Deus, hein? Mas peço mil desculpas para você que estava esperando o link. Mas, vamos lá, vamos publicar. Vai dar tudo certo em nome de Jesus. O material vai estar todo lá nos stories com o link. Lembrando que são sugestões, tá bom? Sugestões. O bom é porque na live você viu que eu ensinei como que utiliza. Eu não só mostrei, você vai comprar isso, você vai comprar aquilo. Não. Eu expliquei cada material e para que ele serve, como você vai utilizar. Tá bom? E por aqui a gente encerra a nossa live de hoje. Prazerzão, tá com você aqui. Mulher, tu é fera, viu? Tu tá comigo até uma hora dessa, quase 10 horas da noite. Tu é de Deus, viu? Tu é de Deus, tu vai faturar muito mais do que 1.500, tá bom? Beijo, tchau, tchau, até a próxima.